Seja bem-vinda ao canal Moça Prendada. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção do vestido pérola em crochê. Aprenda a criar peças incríveis e exclusivas com crochê. Está buscando um novo hobby ou quer aprimorar as suas habilidades artesanais? Nosso curso online de roupas de crochê é perfeito para você. Para você que não sabe fazer crochê, aqui é a oportunidade de você aprender a fazer crochê do zero. E para você que já sabe fazer esta arte, esta é a oportunidade de desenvolver as suas técnicas aqui no crochê moderno. Venha fazer parte desta comunidade de crocheteiros talentosos. Vem se juntar a nós e descubra a beleza do crochê na confecção de roupas. Não espere mais, inscreva-se hoje mesmo. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e você será direcionado para a página de pagamento. Aqui você terá acesso ilimitado às aulas gravadas para assistir no seu próprio ritmo e no momento mais conveniente para você, além de ter suporte online personalizado para tirar suas dúvidas e receber orientações ao longo do curso. Um material didático completo. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa saber sobre crochê, além de confeccionar roupas incríveis de crochê. Reservei 3 módulos de roupas em crochê para a gente fazer junto. Isso mesmo, no terceiro módulo você vai ver moda praia, você vai fazer biquíni, maiô, saídas de banho. Já no quarto módulo é somente sobre blusas, blusas cropped, blusas de manga, blusas sem manga. E o quinto módulo é somente sobre saias, saias midi, mini saia, além de ganhar 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes, exclusivos do curso. Enfim, aqui você encontra uma diversidade de conteúdo para desenvolver essa habilidade artística única e apaixonante. Libere o acesso às aulas clicando agora mesmo em Quero Começar Agora, que você será direcionado para a página de pagamento. Aqui é só preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Lembrando que você pode pagar com mais de um cartão e parcelar em até 12 vezes. Não espere mais, compre agora mesmo o curso online de roupas de crochê e mergulhe no mundo dessa incrível arte têxtil. Aprenda técnicas, crie peças únicas e divirta-se nessa jornada criativa. Aguardo você na área dos membros. Até breve! Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no @moçaprendada.arts. Para confeccionar este vestido, eu vou precisar dos seguintes materiais: fio para crochê, agulha para crochê, tesoura, fita métrica e marcadores de ponto. Além desses materiais, você vai precisar também de botões ou zíper para colocar ali no centro das costas do vestido. Eu vou fazer esta peça com um fio Anne. Este fio aqui, ele tem textura 295 e a numeração de agulha sugerida pelo novelo é a 1,75 milímetro. Eu vou estar usando a agulha de crochê número 2 milímetros, porque o meu ponto ele é apertado e eu quero que ele fique mais soltinho um pouco. Então, eu vou usar uma agulha de numeração maior para que o meu ponto se solte um pouquinho, não muito, tá? Vocês vão ver o resultado da minha peça, que o meu ponto não vai ficar muito frouxo. Já fiz aqui a laçadinha de início, estou com fio e agulha posicionado em mãos. Vou iniciar fazendo uma tira de correntes com 8 correntinhas. Para todos os tamanhos, você vai fazer dessa maneira. Feito aqui as 8 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou voltar na 6ª correntinha. E vou inserir a agulha aqui na 6ª corrente e puxar uma laçada e estender até que dê mais ou menos a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha, insiro a agulha no mesmo ponto de base, puxo uma laçada e estendo, laço o fio na agulha, novamente no mesmo lugar, eu vou inserir a agulha e puxar uma laçada e estender. Fecho agora as laçadas, sem fechar a alcinha da corrente. E agora fecho essas 2 alcinhas que está na agulha. Faço uma corrente, laço o fio na agulha. Fiz aqui um lado do meu ponto Vzinho. Vou fazer o outro lado dele. Vou no mesmo ponto de base, puxo uma laçada e estendo, laço o fio na agulha. Puxo outra laçada e estendo.
laço fio na agulha, puxo outra laçada e estendo. Fecho agora essas laçadinhas que estão na agulha, fora a alcinha da corrente. A alcinha da corrente eu não vou fechar agora, tá? E agora eu fecho essas duas alcinhas que estão na agulha. Faço uma corrente, laço o fio na agulha. Pulo uma correntinha e aqui na última eu vou fazer um ponto alto. Finalizei a primeira carreirinha do meu ponto fantasia, do meu primeiro ponto fantasia. Vamos para a próxima. Faço aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, ficando assim com 4 correntinhas. Laço o fio na agulha, viro a minha peça. Vou pular esse primeiro espaço e aqui dentro do V eu vou inserir a agulha, puxar uma laçada e estender, laço o fio na agulha. Insiro novamente a agulha, puxo uma laçada e estendo, laço o fio na agulha, insiro a agulha no espaço, puxo uma laçada e estendo. Agora eu vou fechar as laçadinhas e agora eu fecho as duas alcinhas que estão na agulha. Faço uma corrente, laço o fio na agulha. Novamente, puxo uma laçada e estendo, laço o fio na agulha. Puxo outra laçada e estendo, laço o fio na agulha e pela terceira vez puxo uma laçada e estendo. Vou fechar as laçadinhas, menos a alcinha da corrente. E agora eu fecho tudo. Faço uma corrente, laço o fio na agulha. Chegando aqui nessa alcinha de início, eu vou pular a primeira correntinha aqui de cima e na segunda eu vou fazer um ponto alto. Finalizei aqui a minha segunda carreirinha do meu primeiro ponto fantasia. Vamos para a próxima carreira. Veja que já é repetição, tá? Você faz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, ficando assim com 4 correntinhas. Laço o fio na agulha, viro a peça. Vou aqui no espaço, bem no meio do ponto V, desse Vzinho aqui, bem aqui no meio. Vou inserir a agulha, puxar uma laçada e estender, laço o fio na agulha. Puxo outra laçada e estendo, laço o fio na agulha, puxo outra laçada e estendo. Fecho as laçadas e agora eu fecho as duas alcinhas. Faço uma corrente, laço o fio na agulha. Novamente, olha, puxo uma laçada e estendo, laço o fio na agulha, puxo a segunda laçada e estendo, laço o fio na agulha, puxo a terceira laçada e estendo. Fecho as laçadas e fecho as duas correntes, as duas alcinhas. Faço uma correntinha, laço o fio na agulha. Agora eu vou vir aqui nessa alcinha de início, bem aqui em cima, eu vou pular a primeira corrente, na segunda eu vou fazer um ponto alto. Fiz aqui um total de 64 carreirinhas, aqui para o tamanho P, veja só a medida. Vou posicionar aqui na minha fita métrica, mas eu não vou esticar, só vou posicionar em cima. Olha, 64 carreiras, eu fiquei medindo 62,5 centímetros. Para o tamanho médio, você vai fazer um total de 80 carreiras e ela tem que ficar medindo aproximadamente 78 centímetros. E o tamanho G, você vai fazer 96 carreiras e tem que ficar medindo aproximadamente 93 centímetros. Se você vê que a diferença está muito grande para chegar nessa medida, então você faça o outro tamanho que é maior ou menor, tá? Tem que ficar 2 ou 3 centímetros no máximo para alcançar essa medida ou passando. Não pode, se ficar mais do que isso, aí você já muda para o outro tamanho. Se você estiver fazendo o tamanho médio, por exemplo, e ficar com 2 ou 3, dentro de 2 ou 3 centímetros, a diferença na medida do que eu passei aqui para vocês, tá tudo certo. Vocês podem continuar fazendo. Mas se ficar maior do que isso, tanto para mais quanto para menos, aí você muda para o próximo tamanho, tá? Ou você faz ele no tamanho P, se tiver sobrando muito, se tiver sobrando mais do que 3 centímetros na medida, ou você passa para o tamanho G, se estiver faltando muito para alcançar a medida em que eu passei. Agora vamos para a próxima etapa. Agora a gente vai fazer um acabamento na lateral da nossa tira de pontos, tá? Vamos fazer um acabamento em ponto baixo aqui na lateral.
A gente vai iniciar fazendo uma correntinha. E aqui nessa lateral do ponto alto, eu vou fazer 3 pontos baixos nela. Para todos os tamanhos, você vai fazer dessa maneira. Vou para o próximo espaço, faço 3 pontos baixos. E vou seguindo assim, fazendo 3 pontos baixos para cada lateral de carreirinha, tá? Até chegar aqui no último espacinho, no final da carreira. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Agora falta só o último espaço aqui para fazer o meu grupinho de 3 pontos baixos. Faço aqui 3 pontos baixos nessa última alça e vou finalizar a carreira fazendo mais um ponto baixo aqui na segunda correntinha. Veja que aqui temos uma alcinha de correntes por baixo. Você vai vir na segunda e vai fazer um ponto baixo nela para finalizar a carreira. Aqui para o tamanho P, eu fiz um total 192 pontos baixos, mais um ponto aqui para finalizar, ficando assim com um total de 193 pontos baixos. Para o tamanho médio, você vai ter feito 240 pontos, mais um aqui para finalizar, ficando assim com um total de 241 pontos baixos. E para o tamanho G, você vai ter feito 288 pontos baixos, mais um aqui para finalizar, totalizando 289 pontos baixos por toda a carreirinha, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer uma carreira de ponto alto cruzado. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos iniciar aqui fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço, fio na agulha, viro minha peça. Vou pular um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto alto. Laço, fio na agulha. Agora eu vou voltar aqui neste ponto de base onde eu pulei e vou fazer um ponto alto. Olha, veja que eu puxo uma laçada e faço o ponto alto. Laço, fio na agulha. Vamos fazer outro ponto alto cruzado. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Laço, fio na agulha, volto, venho aqui nesse ponto de base onde eu pulei, insiro a agulha nele, neste ponto de base, puxo uma laçada e estendo e faço o segundo ponto alto. Veja que eu já fiz 2 pontos altos cruzados. Pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Laço, fio na agulha, volto no ponto onde eu pulei, ó, nesse ponto de base que eu pulei, insiro a agulha, puxo uma laçada, faço um ponto alto. E você vai fazer dessa forma e vamos seguir fazendo dessa maneira até o final da carreira, tá? Fazendo dessa maneira, fazendo os pontos altos cruzados. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, veja só, fiz aqui toda ao decorrer da carreira um ponto alto cruzado. Vou finalizar aqui fazendo, ó, mais um ponto alto cruzado. Pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto, laço, fio na agulha, volto aqui no ponto em que eu pulei, insiro a agulha e faço mais um ponto alto. Pronto, finalizamos aqui a carreirinha. Agora vamos fazer uma corrente, virar a peça, e aqui no mesmo ponto de base da alcinha de correntes, bem aqui ó, no início, a gente vai fazer um ponto baixo. Faço agora 4 correntes. Depois de ter feito as 4 correntinhas, pulo 3 pontos de base e no quarto ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, 4 correntes, pulo 3 pontos de base e no quarto ponto de base faço um ponto baixo. E vou seguindo assim até o final da carreira, fazendo essas alcinhas com 4 correntinhas. Estou finalizando aqui de fazer as alcinhas. Já fiz aqui as 4 correntes, aí aqui, olha, sobrou 4 pontos de base. Então, eu vou pular 1, 2, 3 e bem aqui, olha, na alcinha de início, bem aqui em cima, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, finalizando assim a minha carreira de alcinhas. Eu fiquei aqui para o tamanho P com um total de 48 alcinhas destas. Para o tamanho médio, você vai ter ficado com 60 alcinhas. E para o tamanho G, 72 alcinhas, tá? Agora vamos para a próxima etapa.
Aprenda a criar peças incríveis e exclusivas com crochê. Está buscando um novo hobby ou quer aprimorar as suas habilidades artesanais? Nosso curso online de roupas de crochê é perfeito para você. Para você que não sabe fazer crochê, aqui é a oportunidade de você aprender a fazer crochê do zero. E para você que já sabe fazer esta arte, esta é a oportunidade de desenvolver as suas técnicas aqui no Crochê Moderno. Venha fazer parte desta comunidade de crocheteiros talentosos. Vem se juntar a nós e descubra a beleza do crochê na confecção de roupas. Não espere mais, inscreva-se hoje mesmo. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e você será direcionado para a página de pagamento. Aqui você terá acesso ilimitado às aulas gravadas para assistir no seu próprio ritmo e no momento mais conveniente para você, além de ter suporte online personalizado para tirar suas dúvidas e receber orientações ao longo do curso. Um material didático completo. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa saber sobre crochê, além de confeccionar roupas incríveis de crochê. Reservei 3 módulos de roupas em crochê para a gente fazer junto. Isso mesmo, no terceiro módulo você vai ver moda praia, você vai fazer biquíni, maiô, saídas de banho. Já no quarto módulo é somente sobre blusas, blusas cropped, blusas de manga, blusas sem manga. E o quinto módulo é somente sobre saias, saias midi, mini saia, além de ganhar 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes, exclusivos do curso. Enfim, aqui você encontra uma diversidade de conteúdo para desenvolver essa habilidade artística única e apaixonante. Libere o acesso às aulas clicando agora mesmo em Quero Começar Agora, que você será direcionado para a página de pagamento. Aqui é só preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Lembrando que você pode pagar com mais de um cartão e parcelar em até 12 vezes. Não espere mais, compre agora mesmo o curso online de roupas de crochê e mergulhe no mundo dessa incrível arte têxtil. Aprenda técnicas, crie peças únicas e divirta-se nessa jornada criativa. Aguardo você na área dos membros. Até breve. Vou fazer agora 5 correntinhas, virar a peça. E aqui na primeira alça, vamos fazer um ponto baixo. Todos os tamanhos você vai fazer dessa maneira, tá? Laço o fio na agulha, vou na próxima alcinha, faço um grupinho de 7 pontos altos. Feito os 7 pontos, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 3 corrente, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. E vamos repetir esse motivinho aqui até que chegue aqui no final da carreirinha, tá? Veja só, novamente, eu vou fazer aqui na próxima alcinha um grupinho de 7 pontos altos. Feito os 7 pontos, vou na próxima alça, faço um ponto baixo. 3 corrente, vou na próxima alça, faço um ponto baixo. Novamente, faço 7 pontos altos na próxima alcinha. E vou seguir repetindo isso até o final da carreira, fazendo dessa maneira. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Veja só que eu fiz aqui a repetição daquele motivinho por todo o decorrer da nossa carreirinha. Chegando aqui no final, depois de eu ter feito a alcinha de correntes, eu vou vir aqui na próxima alcinha. Veja que é a penúltima alça, eu vou fazer 7 pontos altos nela. Feito isso, agora venho aqui nessa última alça, faço um ponto baixo. 2 correntes, laço o fio na agulha, vou em cima do ponto baixo e faço um ponto alto para finalizar a carreira. Faço uma corrente, viro a minha peça. Venho aqui no mesmo ponto de base da minha alcinha de correntes, que vai ser em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Faço agora 3 correntes. Venho aqui no grupinho de pontos altos, pulo o primeiro, o segundo, e entre o segundo e o terceiro, bem aqui entre eles, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes. Pulo o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, e entre o terceiro e o quarto, eu vou fazer
um ponto baixo. Faço agora uma corrente, laço o fio na agulha e aqui nessa alcinha de correntinhas eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, faço o segundo ponto alto, uma corrente e faço agora o terceiro ponto alto e uma corrente. Venho aqui agora no meu grupinho de pontos altos, pulo o primeiro e o segundo ponto, entre o segundo e o terceiro, bem aqui entre eles, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos de base e entre o terceiro e o quarto ponto alto, entre eles, faço um ponto baixo. Uma corrente, laço o fio na agulha, venho aqui nessa alcinha de correntinhas, vou fazer um ponto alto, uma corrente, o segundo ponto alto, uma corrente, e o terceiro ponto alto e uma corrente. Venho no grupinho de pontos altos, pulo o primeiro e o segundo ponto, entre o segundo e o terceiro, faço um ponto baixo. Veja que eu estou repetindo, certo? 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos altos, entre o terceiro e o quarto, faço um ponto baixo entre eles. Uma corrente, e vamos repetindo aqui, ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Veja que estou repetindo. Você vai repetir dessa maneira até que chegue aqui nesse último grupinho de pontos altos, fazendo desta forma. Isso aqui é só no início e no final que a gente faz, tá? Dessa maneira aqui. A partir daqui, olha, daqui até aqui, a gente repete esse motivo até chegar aqui no final da carreira. Até chegar aqui nesse último grupinho de 7 pontos altos. Estou chegando no finalzinho da carreira, fazendo daquela forma que eu mostrei para vocês. Já fiz a minha alcinha de 3 correntes e prendi com ponto baixo. Agora faço 3 correntinhas para finalizar a carreira. Venho aqui, olha, na terceira corrente, que aqui é uma alcinha de 5 correntinhas, né? Venho na terceira, olha, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Finalizamos a carreirinha. Agora vamos para a próxima. Faço aqui 5 correntes, viro a minha peça. Vou aqui nessa alcinha de 3 correntes e faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, vou aqui nessa próxima alcinha de 3 correntes e faço 7 pontos altos nela. Feito os 7 pontos, agora eu vou pular esse primeiro espaço e aqui nesse próximo espaço eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, vou agora aqui nessa alcinha de 3 correntes e vou fazer 7 pontos altos. Veja que agora eu estou repetindo o que eu fiz aqui, olha, tá? Faço 7 pontos altos na alcinha de 3 correntes. Fiz os 7 pontos, eu vou vir agora aqui, olha, vou pular o primeiro espaço, no segundo faço um ponto baixo. 3 correntes, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, agora vou aqui na alcinha de 3 correntinhas e faço 7 pontos altos. Veja que eu estou repetindo, e eu vou seguir repetindo assim até o final da carreira. Fiz aqui 5 pontos altos, agora eu vou fazer o sexto e o sétimo. Feito os 7 pontos, pulo o primeiro espaço, vou no próximo, faço um ponto baixo. E vou seguindo assim, repetindo até o final da carreira. Estou chegando aqui no final da carreira.
Veja como está ficando aqui a minha peça. Aí, chegando aqui, eu vou finalizar ela da seguinte maneira. Depois de ter feito o grupinho de 7 pontos altos, eu venho aqui na alcinha de 3 correntes, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto em cima do ponto baixo. Veja que eu finalizo da mesma maneira que eu finalizei aqui essa carreirinha de grupinhos de pontos altos. Aqui para minha peça, que é o tamanho P, a gente tem um total de 16 grupinhos de 7 pontos altos. Para o tamanho médio, é um total de 20 grupinhos. E para o tamanho G, são 24 grupinhos de 7 pontos altos. Aqui para o tamanho P, eu vou fazer a divisão dos pontos para me encontrar o meio agora, depois de ter feito 2 carreirinhas de grupinhos de 7 pontos. Para o tamanho médio, você vai fazer mais uma carreira para depois você encontrar o centro da sua peça. E para o tamanho G, você vai fazer mais 2 carreirinhas dessa daqui, para depois você fazer a divisão dos pontos. Mas a maneira de fazer a divisão para encontrar o centro da peça é a mesma, tá? E a maneira de fazer o detalhe central aqui entre o seio também é a mesma. Agora, como eu finalizei aqui as 2 carreirinhas, eu vou encontrar o centro da peça agora. Mas o tamanho médio, como eu disse, você vai fazer mais uma carreira dessa daqui. E para o tamanho G, você vai fazer mais 2 carreiras para depois você fazer o detalhe entre os seios. Para isso, a gente vai precisar de um marcador. Aqui, no meu caso, eu tenho 16 grupinhos de 7 pontos altos, né? Então, eu vou dividir essa quantidade por 2, que no meu caso vai ficar 8 grupinhos de 7 pontos altos para um lado e 8 para o outro, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem aqui, olha, nessa alcinha que eu vou iniciar, que eu vou dar início ao detalhe entre os seios. Veja que aqui do outro lado eu também tenho 8 grupinhos de 7 pontos, certo? A mesma quantidade. Para o tamanho médio, vai ficar 10 de um lado, 10 do outro, tá? E o marcador no centro. Para o tamanho G, serão 12 grupinhos de 7 pontos altos para um lado e 12 para o outro. E o marcador no meio, tá? Aqui, a maneira de fazer as laterais não muda, continua igual para todos os tamanhos, tá? O que vai mudar é aqui no centro, que no meu caso eu vou dar início ao detalhe entre os seios e vocês, para quem estiver fazendo o tamanho MG, não, tá? Vamos lá então. Aqui eu vou fazer uma corrente. Veja que a maneira de fazer as laterais é a mesma. O que vai mudar é somente aqui, no centro, onde está o marcador, tá bom? Fiz uma corrente, viro a minha peça e no mesmo ponto de base onde eu fiz a corrente, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho aqui no grupinho de pontos altos, pulo 2 pontos. Entre o segundo e o terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes. Pulo 3 pontos alto, entre o terceiro e o quarto ponto alto, faço um ponto baixo. Uma correntinha, laço o fio na agulha, venho aqui na alcinha de 3 correntes, faço um ponto alto, uma corrente, o segundo ponto alto, uma corrente, o terceiro ponto alto e uma corrente. Pulo 2 pontos, entre o segundo e o terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. Veja que é a mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente. Eu vou seguir fazendo dessa maneira até chegar aqui no meu marcador. Quando eu chegar aqui no marcador, aí eu volto com vocês para a gente fazer o detalhe entre os seios. Estou chegando aqui no marcador, já fiz a alcinha de 3 correntes e prendi com ponto baixo. Vou fazer agora 2 correntinhas, vou laçar o fio na agulha e vou retirar aqui o meu marcador de ponto. E nessa alcinha onde estava o marcador, eu vou fazer 2 pontos altos.
3 correntes e mais 2 pontos altos. Tudo no mesmo espaço, tá? Tudo na mesma alça. Pego aqui o marcador de ponto e coloco aqui na alcinha de 3 correntes. Agora, a gente segue aqui normalmente, ó. Faço igual eu fiz aqui do outro lado, olha. Vou fazer 2 correntes, vou pular 1, 2 ponto alto, entre o segundo e o terceiro, vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos, entre o terceiro e o quarto, faço um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui na alcinha, faço um ponto alto, uma corrente, segundo ponto alto, uma corrente, o terceiro ponto alto e uma corrente. Venho aqui no grupinho de pontos altos, pulo o primeiro, o segundo, entre o segundo e o terceiro, faço um ponto baixo. Eu vou seguir aqui fazendo os meus pontinhos até chegar no final. Aí eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Veja que aqui eu já dei início ao detalhe entre os seios. Se você estiver fazendo tamanho MG, vocês não vão fazer isso aqui agora. Vocês vão fazer mais para frente, tá? Somente o tamanho P que você vai fazer esse detalhe aqui agora. Se você estiver fazendo tamanho MG, vocês vão seguir normalmente, fazendo este pontinho aqui no lugar deste daqui. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer aqui, ó, depois de ter feito a minha alcinha de 3 correntes e prendido com ponto baixo, faço 3 correntes e um ponto baixo aqui na terceira correntinha da minha alcinha de início da carreira anterior. Feito isso, agora faço 5 correntes, viro o meu trabalho. Venho aqui na alcinha de 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, vou na alcinha de 3 correntes, faço 7 pontos altos. Veja que aqui as laterais continuam fazendo do mesmo jeito, da mesma maneira que a gente já vinha fazendo. Eu não mudei nada, tá? Pronto, feito aqui o grupinho de pontos altos, pulo o primeiro espaço, no próximo faço um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Laço o fio na agulha, 7 pontos altos na alcinha de 3 correntes. Eu vou seguir fazendo aqui meus pontinhos até que chegue aqui, olha, no marcador, tá? Nesse ponto leque. Aí eu volto aqui pra gente fazer junto, tá? Esse detalhe entre seios. Estou chegando aqui no detalhe, né? Aqui entre seios. Veja que estou próximo ao meu marcador. Depois de ter feito o grupinho de pontos altos, eu vou vir aqui nessa alcinha de 2 correntes e fazer um ponto baixo. Faço agora 2 correntes, laço o fio na agulha, e aqui onde está esses 2 pontos altos, eu vou fazer ponto alto em relevo neles. Venho aqui no primeiro, olha, passo a agulha por detrás do ponto, puxo uma laçada, estendo e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, passo a agulha por detrás dele, olha, puxo uma laçada, estendo e faço o outro ponto alto. Agora, eu vou retirar o marcador de ponto, vou fazer uma corrente, laço o fio na agulha, e aqui nessa alcinha de 3 correntinhas, eu vou fazer 5 pontos altos nela. Feitos os 5 pontos, eu vou colocar o meu marcador de ponto no terceiro ponto alto desse grupinho de 5. Bem aqui no terceiro, coloco o meu marcador de ponto. Faço uma corrente, laço o fio na agulha. Agora eu vou fazer 2 pontos altos em relevo deste lado também. Passo a agulha por detrás do ponto, puxo uma laçada, faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, olha, passo a agulha por detrás do ponto e faço o meu ponto alto em relevo. Vamos seguir aqui deste lado fazendo a mesma coisa que fizemos desse. Faço 2 correntinhas, venho aqui nessa alcinha de correntes, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, venho aqui na alcinha de 3 correntinhas agora e vou fazer o meu grupinho de 7 pontos altos.
Feito aqui os 7 pontos, pulo o primeiro espaço, no próximo faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo essa carreirinha até o final, e depois eu vou voltar com a próxima, e quando eu estiver aqui no detalhe entre os seios, eu volto com vocês para a gente fazer juntas. Como aqui não muda nada, a gente faz do mesmo jeito que a gente já vem fazendo, então eu vou pular essa parte. Eu vou adiantar, né? Vou fazer ela, vou ir, depois eu vou voltar com a próxima carreirinha e vou mostrar para vocês somente o detalhe entre os seios. Se tiver dúvidas de como finalizar e iniciar a próxima carreirinha, vocês vejam, volta um pouquinho uma aula para vocês verem como é que é feito. Porque é a mesma coisa, não muda nada. A única coisa que muda é aqui o detalhe entre os seios. Cheguei aqui no detalhe central. Veja que já fiz aqui toda a minha carreirinha dessa lateral. E aqui estamos no avesso do detalhe, certo? Vou retirar aqui o marcador de ponto. E aqui vamos fazer da seguinte forma. Depois de ter prendido a alcinha de 3 correntes com ponto baixo aqui no grupinho de 7 pontos, faço 2 correntinhas, laço o fio na agulha, e aqui nos pontos altos em relevo, a gente vai fazer ponto alto em relevo pelo avesso. A gente vem aqui por trás, olha, do ponto, passa a agulha na frente dele, puxa uma laçada e faz o ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto, olha. Passo a agulha de trás para frente, passo na frente dele, puxo uma laçada, estendo e faço o outro ponto alto. Passo uma corrente, laço o fio na agulha, vou fazer 2 pontos altos seguidos, faço o primeiro, o segundo, e agora aqui no terceiro ponto de base, que é onde estava o marcador de ponto, eu vou fazer um ponto V. Faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base que eu fiz o ponto alto anterior. Esse aqui é o ponto V. Pego aqui o marcador de ponto e coloco aqui nessa alcinha. Agora vamos fazer a outra lateral aqui, da mesma forma que fizemos essa. Laço o fio na agulha, vou fazer 2 pontos altos seguidos. Faço o primeiro e agora venho aqui no próximo ponto de base e faço o segundo. Uma corrente, laço o fio na agulha, venho aqui nos pontos altos em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo em cima de cada ponto alto em relevo pelo avesso. Feito o ponto alto em relevo, faço 2 correntes. Vou vir aqui no grupinho de 7 pontos altos, pulo o primeiro e o segundo ponto, entre o segundo e o terceiro, faço um ponto baixo. E sigo agora fazendo a minha lateral. 3 correntes, pulo 3 pontos, entre o terceiro e o quarto, ponto alto, faço um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui na alcinha de 3 correntinhas, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e mais um ponto alto e uma corrente. Vou seguir fazendo aqui a minha lateral, vou ir e depois eu vou voltar fazendo a próxima carreirinha, seguindo a minha sequência, tá? Aí a gente dá continuidade aqui com o detalhe central entre os seios, com o detalhe entre os seios. Fui e voltei com a próxima carreirinha, estou chegando aqui no detalhe entre os seios. Aí aqui, olha, depois de ter feito os 7 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo aqui na alcinha, de 2 correntes. Faço agora 2 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui no ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo em cima de cada ponto alto em relevo. Feito isso, agora eu vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha, e aqui nesses 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base desse, e deixar na minha agulha, para me fechar tudo junto, olha. Faço o primeiro e deixo na agulha, faço o próximo ponto alto, deixo na agulha, e faço agora o próximo ponto alto, que é o terceiro, e deixo na agulha. Fecho tudo junto,
Faço aqui agora 3 correntes. Tiro aqui o marcador de ponto da alcinha. E aqui nessa alça, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes, outro ponto baixo aqui na mesma alça, 3 correntes, laço o fio na agulha e vou fazer 3 pontos altos e deixar na agulha para me fechar tudo junto. Agora fecho tudo junto. Olha, pego aqui o meu marcador de ponto e coloco aqui nessa alcinha central, olha, bem aqui. E vamos fazer agora 2 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui nos pontos altos em relevo e faço um ponto alto em relevo para cada ponto. Feito isso, agora vou fazer 2 correntes, venho aqui no espaço, venho aqui nessa alcinha, faço um ponto baixo nela. Laço o fio na agulha e vou fazer 7 pontos altos na alcinha de 3 correntes. Agora, vou seguir fazendo essa minha quarta carreira de grupinhos de pontos altos. Vou ir até o final da carreira e depois eu volto com a próxima carreira com o grupinho, fazendo essa carreirinha aqui. Aí quando eu chegar aqui no detalhe entre os seios, eu volto com vocês pra gente fazer juntas. Estou chegando aqui no detalhe entre os seios, já fiz aqui toda a minha carreirinha, olha, lateral. E aqui a gente vai fazer, depois de ter prendido com ponto baixo a minha alcinha de 3 correntes, faço 2 correntes. Venho aqui no ponto alto em relevo, vou fazer 2 pontos altos em relevo no avesso, tá? Feitos os pontos altos, agora vou fazer 4 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou pular esse grupinho de pontos e vou vir aqui na alcinha onde está o marcador de ponto. Vou retirar ele e vou fazer 5 pontos altos nessa alcinha. Depois de ter feito 5 pontos altos, agora eu vou fazer novamente a mesma coisa que fizemos aqui, olha. 4 correntes. Depois de ter feito as 4 correntinhas, vou pular este ponto e vou vir aqui no ponto alto em relevo e vou fazer 2 pontos altos em relevo pelo avesso. Feito o ponto alto em relevo, faço 2 correntes, vou vir aqui entre o segundo e o terceiro ponto alto do grupinho de 7 pontos altos e vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, pulo 3 pontos, entre o terceiro e o quarto ponto alto, faço outro ponto baixo. E aqui, a gente vai seguir fazendo nossos pontos pelas laterais, normalmente, do jeito que a gente já vem fazendo. E aqui no detalhe, entre os seios, a gente vai seguir na seguinte sequência. Veja que eu fiz os 5 pontos altos, igual aqui, certo? Eu vou seguir repetindo a segunda, a terceira e a quarta e a terceira, quarta e quinta carreira. Veja só. A terceira carreirinha é essa daqui. Ela fica em cima dos 5 pontos, igual aqui. Aqui tem os 5 pontos. Então, em seguida, eu vou fazer a terceira carreira. E logo depois, a quarta carreira. E aí vem essa quinta carreira. Então, a gente vai seguir repetindo essas 3 carreirinhas nesta sequência, nesta ordem, até a gente alcançar uma medida específica. Lembrando que as laterais a gente segue fazendo do jeito que a gente já vem fazendo. Aqui no detalhe entre os seios, a gente vai seguir essa sequência, terceira, quarta e quinta. Repete a terceira, quarta e a quinta carreira, aí depois, novamente, repete a terceira, quarta e a quinta. Fez isso, repete novamente a terceira, quarta e a quinta carreira, até alcançar uma medida específica para cada tamanho. Veja só, até aqui eu tenho feito 8 centímetros de altura, tá? É pela lateral que você vai medir, tá? Não é por aqui, porque aqui
ainda não é a altura final, então por isso que a gente não vai seguir por aqui, vamos seguir por aqui. Pela lateral, veja que até agora eu fiz 8 centímetros. Para o tamanho P, eu vou seguir aqui fazendo os meus pontinhos até eu ter uma altura de 19 centímetros, tá? Até que aqui, na lateral, eu tenha 19 centímetros de altura. Para o tamanho médio, é 22 centímetros e para o tamanho G é 25 centímetros. Então, você vai seguir fazendo os pontinhos da maneira que eu expliquei para vocês, seguindo a ordem e a sequência do detalhe central e das laterais, até alcançar a medida de 19 centímetros de altura aqui para o tamanho P, 22 centímetros de altura para o tamanho M e 25 centímetros de altura para o tamanho G. Não tem uma quantidade específica de carreiras, você vai fazer o tanto que você achar necessário para alcançar essa medida. Fiz aqui, olha, as minhas carreirinhas até alcançar a medida de 19 centímetros de altura. Veja só. Olha, 19 centímetros. Feito isso, já alcancei a medida que eu precisava, agora a gente vai fazer a divisão aqui para a gente trabalhar a frente e as costas da peça separadamente. Veja que a última carreira daqui, depois, quando você alcançar a medida, a última carreira tem que ser essa daqui, tá? Não pode ser de grupinho de 7 pontos, tem que ser essa daqui, tá bom? Vamos agora fazer a divisão. Para fazer a divisão dos pontos, a gente vai precisar de marcadores. E vamos fazer da seguinte forma. A gente vai seguir aqui se baseando pelos grupinhos de 7 pontos, tá? Pelas fileirinhas de grupinhos de 7 pontos. Da seguinte maneira. Para o tamanho P, você vai deixar 1, 2, 3 fileirinhas. E aqui, olha, depois dessa fileirinha de grupinhos de 3 pontos altos, que você vai colocar o marcador. Então, aqui é a parte da costa. Aí, para o tamanho P, você vai deixar 3 fileirinhas de grupinhos de 7 pontos e vai colocar o marcador aqui nessa próxima fileira de grupinho de 3 pontos. Veja que também são 3. Para o tamanho médio, são 4 fileirinhas de 4 pontos. Você vai colocar na quarta fileirinha de grupinho de 3 pontos altos. E para o tamanho G, são 5. 5 fileirinhas depois da quinta fileirinha de grupinho de 3 pontos altos, que nem eu fiz aqui, ó. Depois da terceira fileirinha de 3 pontos altos, eu coloquei o meu marcador. Aí, para o tamanho médio, são 4 fileirinhas de 3 pontos altos, lá na quarta, depois da quarta. E para o tamanho G, é na quinta, tá? Aqui do outro lado, a mesma coisa, olha. Viu? 1, 2, 3, aqui eu coloco o marcador. Ficamos assim, então. Daqui para cá é costa, daqui do marcador até chegar aqui no outro marcador é a frente, e daqui até aqui na outra ponta é a costa, tá? Vamos trabalhar separadamente. Vamos começar pela frente, que é maior. Para isso, eu vou cortar aqui o meu fio, eu vou finalizar aqui a carreira, porque ela desmanchou, e em seguida eu vou cortar o meu fio. Vou pegar aqui esse fio e vou prender ele bem aqui, olha. Veja que depois do marcador temos a alcinha de 3 correntes. Eu venho aqui na próxima, olha. Aqui no próximo espaço. Vou vir bem aqui, ó, depois da alcinha, bem no próximo espaço. E vou prender aqui o meu fio. Vou amarrar aqui, prendendo ele. Posiciono em minha mão o meu fio. Venho aqui no mesmo espaço onde eu prendi o fio, vou puxar uma laçada e vou fazer uma corrente. Pronto, o fio está preso. Feito isso, agora eu venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. 3 correntes. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, venho aqui na alcinha de 3 correntinhas e vou fazer o meu grupinho de 7 pontos altos. Pronto, feito o grupinho de 7 pontos, pulo o primeiro espaço, no próximo, faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo da mesma maneira em que eu estou fazendo, né? Seguindo a mesma sequência, todo esse trecho aqui, até chegar aqui, olha.
nesse espaço, nesse grupinho de 3 pontos altos que fica antes do marcador, tá? Como essa parte aqui é a mesma coisa que a gente já vem fazendo, eu não vou mostrar para vocês. Eu só vou mostrar para vocês como fazer o final e o início da próxima daqui da carreirinha. Estou chegando aqui, olha, no grupinho de 3 pontos altos antes do marcador. Já aprendi aqui com ponto baixo aqui no espaço, o meu grupinho de 7 pontos. Faço agora 2, 3 correntinhas. Venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. Viro a minha peça. Virei a minha peça, venho aqui dentro da alça, tá? Do jeito que estou, sem fazer correntinha, venho aqui dentro do espaço, faço um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer uma corrente e mais um ponto baixo aqui no mesmo espaço, olha. Feito isso, faço 2 correntes, pulo 1, 2, ponto alto, entre o segundo e o terceiro faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos e aqui entre o terceiro e o quarto faço um ponto baixo. E aqui eu vou seguindo fazendo da mesma maneira em que eu já venho fazendo os meus pontinhos. Aí eu volto com vocês quando eu chegar aqui, olha, nessa alcinha antes do marcador. Estou chegando no finalzinho da carreira. Aqui, olha, antes de chegar aqui na alcinha, já fiz um ponto baixo aqui no grupinho de 7 pontos. Eu faço 2 correntes, venho aqui na alcinha e faço um ponto baixo. Faço agora 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Venho aqui, dentro do próximo espaço, eu vou pular esse daqui. E aqui no próximo, eu vou fazer 4 pontos altos nele. 1, 2, 3, 4. Feitos os 4 pontos, pulo o primeiro espaço, no próximo faço um ponto baixo. Veja que fica dessa maneira. Eu vou colocar aqui o marcador aqui em cima, para mim saber, para mim não me perder, tá? E aqui, ó, eu vou seguindo normalmente. 1, 2, 3, correntinhas, vou no próximo espaço, ponto baixo. Laço o fio na agulha, vou aqui na alcinha de 3 correntes, faço 7 pontos altos. Eu vou seguir fazendo normalmente até chegar lá na outra ponta, tá? Até chegar aqui, olha. Bem aqui em cima. Eu vou colocar um marcador aqui para mim não me perder, para ficar mais fácil de vocês ver aonde eu estou, né? Vou pôr aqui no ponto baixo para ficar mais fácil para vocês. Eu vou seguir fazendo normalmente os pontinhos até chegar aqui, olha, nessa última alcinha antes do marcador, nessa alcinha de 3 correntes. Estou chegando aqui no final, próximo ao marcador. Feito já a alcinha de 3 correntes, vou laçar o fio na agulha, vir aqui na outra alcinha de 3 correntes e vou fazer 4 pontos altos nela. Feitos os 4 pontos, vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui no ponto em que está o marcador, olha, vou retirar ele e vou fazer um ponto alto aqui. Feito isso, eu vou virar a minha peça, vou vir aqui entre o primeiro e o segundo ponto alto, bem aqui nesse espaço, e vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2 ponto alto, e aqui entre o segundo e o terceiro faço um ponto baixo. Vou colocar o meu marcador aqui nessa alcinha de 3 correntes. E agora eu dou sequência, faço uma corrente, venho aqui na próxima alcinha de 3 correntes, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Faço uma correntinha e prendo aqui, olha, entre o segundo e o terceiro ponto alto aqui no meu grupinho de 7 pontos. E vou seguindo aqui fazendo normalmente até chegar aqui na outra ponta, onde está o próximo marcador. O que muda é só o início e a finalização da carreira.
Aprenda a criar peças incríveis e exclusivas com crochê. Está buscando um novo hobby ou quer aprimorar as suas habilidades artesanais? Nosso curso online de roupas de crochê é perfeito para você. Para você que não sabe fazer crochê, aqui é a oportunidade de você aprender a fazer crochê do zero. E para você que já sabe fazer esta arte, esta é a oportunidade de desenvolver as suas técnicas aqui no crochê moderno. Venha fazer parte desta comunidade de crocheteiros talentosos. Vem se juntar a nós e descubra a beleza do crochê na confecção de roupas. Não espere mais, inscreva-se hoje mesmo. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e você será direcionado para a página de pagamento. Aqui você terá acesso ilimitado às aulas gravadas para assistir no seu próprio ritmo e no momento mais conveniente para você, além de ter suporte online personalizado para tirar suas dúvidas e receber orientações ao longo do curso. Um material didático completo. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa saber sobre crochê, além de confeccionar roupas incríveis de crochê. Reservei 3 módulos de roupas em crochê para a gente fazer junto. Isso mesmo, no terceiro módulo você vai ver moda praia, você vai fazer biquíni, maiô, saídas de banho. Já no quarto módulo é somente sobre blusas, blusas cropped, blusas de manga, blusas sem manga. E o quinto módulo é somente sobre saias, saias midi, mini saia, além de ganhar 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes, exclusivos do curso. Enfim, aqui você encontra uma diversidade de conteúdo para desenvolver essa habilidade artística única e apaixonante. Libere o acesso às aulas clicando agora mesmo em Quero Começar Agora, que você será direcionado para a página de pagamento. Aqui é só preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Lembrando que você pode pagar com mais de um cartão e parcelar em até 12 vezes. Não espere mais, compre agora mesmo o curso online de roupas de crochê e mergulhe no mundo dessa incrível arte têxtil. Aprenda técnicas, crie peças únicas e divirta-se nessa jornada criativa. Aguardo você na área dos membros. Até breve. Já fiz o meu grupinho de pontos. Venho aqui, olha, pulo o primeiro ponto alto e aqui entre o primeiro e o segundo, faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos altos, entre o segundo e o terceiro, faço o ponto baixo. Viro a minha peça, sem fazer correntinhas, venho aqui nessa alcinha que eu acabei de fazer, insiro a agulha aqui, puxo uma laçada, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, e agora eu vou fazer um ponto baixo nessa mesma alça. Pego aqui o meu marcador e vou colocar bem no ponto baixo em que eu acabei de fazer. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo o primeiro espaço, aqui no próximo faço um ponto baixo. 3 correntes, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, vou aqui nessa alcinha de 3 correntes, faço o meu grupinho de 7 pontos altos. Agora eu sigo fazendo normalmente, até chegar lá no outro, próximo ao outro marcador, aqui do outro lado, olha. Estou chegando aqui no finalzinho, olha, próximo ao marcador, já fiz aqui a minha alcinha de 3 correntes e prendi com ponto baixo. Agora faço 2 correntes, tiro o marcador da alcinha e aqui na alcinha eu faço um ponto baixo. Vamos iniciar a próxima. Faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Agora venho aqui e faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Coloco aqui o meu marcador no meu primeiro ponto alto, para mim saber que é o início da minha carreirinha. Feito isso, agora eu vou seguir fazendo os meus pontinhos fantasia do mesmo jeito que eu já venho fazendo, até chegar lá próximo ao marcador lá do outro lado, tá? Veja que a gente vai diminuindo aqui na lateral, ó. Aqui para o tamanho P, eu vou seguir fazendo essas diminuições até alcançar a altura de 12 centímetros. Quando eu tiver 12 centímetros de altura de diminuição, aí eu paro de fazer elas. Para o tamanho M são 15 centímetros e para o tamanho G são 18 centímetros de altura de diminuição, tá? Até então eu tenho aqui, veja só,
Pegando essa reta aqui, olha, eu tenho 4,5. Então, eu tenho que fazer bastante carreirinhas ainda seguintes para me alcançar a altura de 12 centímetros. Cheguei aqui no final, já fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. E sem fazer a correntinha aqui, depois de ter feito eles, eu já vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui em cima do ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Viro a minha peça. Venho aqui dentro do primeiro espaço e faço um ponto baixo. Vou pegar aqui o marcador de ponto e vou colocar bem aqui nesse ponto baixo em que eu acabei de fazer. 3 correntinhas. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha e vou fazer o meu grupinho de 7 pontos altos. Eu vou seguir aqui fazendo os meus pontinhos até chegar aqui próximo ao marcador no finalzinho da minha parte da frente, tá? Estou chegando aqui no final, olha. Fiz aqui todo o decorrer da carreirinha. E aqui no finalzinho, depois de ter feito o grupinho de 7 pontos, eu vou pular o primeiro espaço, vou aqui no próximo, faço um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo no próximo espaço. Vou tirar aqui o marcador. Agora eu vou virar aqui a minha peça. Dentro da alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo na mesma alça. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e aqui no segundo, entre o segundo e o terceiro, faço um ponto baixo. Eu vou colocar um marcador aqui no meu ponto baixo, e eu vou seguir fazendo aqui as minhas carreirinhas de diminuições no início e no final, da mesma coisa em que eu já venho mostrando para vocês. Como a gente já começou a repetir a maneira como a gente está fazendo, aqui a nossa sequência, então eu vou pausar nas gravações e vou dar continuidade nas diminuições até alcançar a medida em que eu preciso, que no meu caso é 12 centímetros de altura, com diminuições no início e no final da carreira. Se você tiver dúvida como fazer as diminuições, é só voltar à aula e rever esse trecho aqui, tá? Porque é repetição. Você vai repetir a mesma coisa que você fez aqui, você vai repetir em seguida até alcançar a medida necessária para a sua peça. Como eu disse, no meu caso, eu tenho que ter daqui para cá 12 centímetros de altura de diminuições. Para o tamanho médio é 15, para o tamanho G é 18. Vou mostrar para vocês a medida em que já estou. Até então, a minha peça, ela, aqui seguindo as diminuições, ela tem, olha, pegando aqui, vamos alinhar, ó. Não mudou quase nada, continua com uns 4,5 aproximadamente, olha. Ó, aumentou meio centímetros, agora a gente tá com 5 centímetros aqui de altura. E eu tenho que seguir até ter 12. Fiz até aqui minhas carreirinhas, seguindo aquela sequência de diminuições dos dois lados. Alcancei a medida de 12 centímetros de altura aqui, pegando aqui dessa base até aqui em cima. Veja só a medida. Seguindo aqui essa linha, até aqui em cima, olha, 12 centímetros. Agora, eu vou fazer mais uma carreirinha, só para deixar aqui mais reto, tá? Para tirar um pouco dessas ondulações. Eu vou fazer da seguinte forma. Aí na sua peça, vocês vão ver eu fazer a minha e vão ver se dá para fazer da mesma forma na peça de vocês. Se não der, vocês vão desenvolver uma maneira de fazer para que fique o mais reto possível. Vou fazer 3 correntes e vou virar a minha peça. Vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui dentro da minha alcinha e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos. Feito isso, agora eu vou vir prender aqui no meu grupinho de 7 pontos. Olha, dessa forma fica mais alinhado, tá? Por isso que eu gosto de finalizar com essa carreira.
Agora eu vou fazer aqui o meu ponto alto em relevo pelo avesso. E aqui eu vou fazer 2 correntes. Vou fazer aqui o fechamento dos pontos. E como essa é a minha última carreirinha, eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto aqui dentro da alça. Porque eu quero deixar o mais reto possível. 2 correntes. E aqui deste lado eu vou fazer a mesma coisa que fiz aqui. Veja que vai ficando mais retinho, certo? Vou fazer o fechamento aqui dos pontos. Duas correntes, ponto alto em relevo pelo avesso. Duas correntes. Venho aqui no grupinho de pontos altos, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Ponto baixo, uma corrente. Agora eu vou fazer o grupinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E finalizo aqui, olha, depois de ter feito o grupinho de 3 pontos sem fazer a correntinha, eu faço um ponto alto aqui em cima do ponto baixo. E corto o meu fio. Veja só, que fica mais retinho. Não fica bem reto, mas fica melhor do que estava, né? Agora, a gente vai fazer as laterais. Vamos fazer essa lateral e essa lateral. Aqui, a forma de fazer as diminuições na parte interna da peça é a mesma que a gente fez aqui, tá? É a mesma forma você vai seguir. E a mesma quantidade de carreiras, tem que ficar do mesmo tamanho. Somente aqui pelo lado de fora, daqui, vocês vão deixar reta, tá? Vai seguir do jeito que está aqui. Não vai fazer diminuições desse lado, somente aqui. Veja que aqui eu prendi o meu fio no segundo espaço do grupinho de 3 pontos. Aqui eu faço a mesma coisa, ó, primeiro, segundo e prendo aqui o meu fio. Vou amarrar ele aqui. Eu só vou dar início, tá? Daí a sequência, a continuidade, se vocês tiverem dúvida, é só voltar a aula e ver como que a gente fez aqui. Para você fazer a mesma coisa aqui. Prendi o meu fio, vou puxar uma laçada, fazer uma corrente. Aí veja que aqui a gente iniciou com fazendo um ponto baixo. Então eu venho aqui no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Veja que é a mesma forma, tá? Eu vou fazer aqui dos dois lados, lembrando que as diminuições são para a parte interna, aqui e aqui, e aqui nas laterais direcionada para fora, vocês continuam deixando reto, fazendo dessa forma que a gente já estava fazendo anteriormente, ó, dos dois lados. Feito aqui essa parte de cima, onde fica aqui as alças de trás, da frente, o corpinho da frente e a parte das costas. Agora a gente vai fazer o corpo do vestido. Depois a gente vem fazendo as alcinhas e a parte da gola, tá? Depois de fazer aqui a saia do vestido. Agora vamos fazer a saia do vestido. Do jeito que tá aqui a nossa peça, a gente vai virar ela de cabeça para baixo e vamos fazer agora os pontos no sentido contrário. Eu vou prender aqui o meu fio aqui bem aqui, olha, na segunda correntinha, tá vendo que aqui é uma alcinha de início? E ela é de 4 correntes, certo? Eu venho aqui na segunda, aqui em cima. E vou inserir aqui a minha agulha e prender o meu fio aqui neste ponto, nessa segunda corrente.
Aprenda a criar peças incríveis e exclusivas com crochê. Está buscando um novo hobby ou quer aprimorar as suas habilidades artesanais? Nosso curso online de roupas de crochê é perfeito para você. Para você que não sabe fazer crochê, aqui é a oportunidade de você aprender a fazer crochê do zero. E para você que já sabe fazer esta arte, esta é a oportunidade de desenvolver as suas técnicas aqui no Crochê Moderno. Venha fazer parte desta comunidade de crocheteiros talentosos. Vem se juntar a nós e descubra a beleza do crochê na confecção de roupas. Não espere mais, inscreva-se hoje mesmo. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e você será direcionado para a página de pagamento. Aqui você terá acesso ilimitado às aulas gravadas para assistir no seu próprio ritmo e no momento mais conveniente para você, além de ter suporte online personalizado para tirar suas dúvidas e receber orientações ao longo do curso. Um material didático completo. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa saber sobre crochê, além de confeccionar roupas incríveis de crochê. Reservei 3 módulos de roupas em crochê para a gente fazer junto. Isso mesmo, no terceiro módulo você vai ver moda praia, você vai fazer biquíni, maiô, saídas de banho. Já no quarto módulo é somente sobre blusas, blusas cropped, blusas de manga, blusas sem manga. E o quinto módulo é somente sobre saias, saias midi, mini saia, além de ganhar 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes, exclusivos do curso. Enfim, aqui você encontra uma diversidade de conteúdo para desenvolver essa habilidade artística única e apaixonante. Libere o acesso às aulas clicando agora mesmo em Quero Começar Agora, que você será direcionado para a página de pagamento, que é só preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Lembrando que você pode pagar com mais de um cartão e parcelar em até 12 vezes. Não espere mais, compre agora mesmo o curso online de roupas de crochê e mergulhe no mundo dessa incrível arte têxtil. Aprenda técnicas, crie peças únicas e divirta-se nessa jornada criativa. Aguardo você na área dos membros. Até breve. Agora eu vou fazer esse mesmo acabamento que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui deste lado, tá? Então eu insiro a agulha aqui no mesmo ponto onde eu prendi o fio. Vou puxar uma laçada, fazer uma corrente e vou fazer aqui 3 pontos baixos para cada espacinho deste aqui. Olha, vou aqui no primeiro espaço, faço 3 pontos baixos nele. Feito aqui os 3 pontos baixos, vou para o próximo espaço, faço 3 pontos baixos nele. Vou no próximo espaço, faço 3 pontos baixos e vou seguindo, fazendo dessa maneira até chegar no final da carreira. Fazendo todo o decorrerzinho da carreira até chegar aqui, no último espaço. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz já um total de 189 pontos baixos, fazendo 3 em cada alcinha desta. Veja que falta aqui somente esse último espaço para fazer o meu grupinho de pontos baixos. Venho aqui, olha, e vou fazer aqui os meus 3 pontos baixos nesse último espaço. E agora eu vou fazer um ponto baixo aqui em cima, olha. Bem aqui, aonde é o início da carreirinha de ponto fantasia aqui, olha. Bem aqui no pezinho do ponto, olha. Eu vou fazer um ponto baixo aqui, finalizando a carreira. Para todos os tamanhos, independente da quantidade de pontos que é a sua peça, você vai fazer assim, tá? Aqui no meu caso, eu fiquei com um total de 193 pontos baixo, mais a alcinha de uma corrente aqui no início, tá bom? Agora, a gente vai voltar fazendo ponto alto cruzado. Faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Aqui eu vou pular um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho aqui neste ponto de base onde eu pulei, insiro a agulha aqui e faço um ponto alto neste ponto. Veja que ele fica por cima do outro ponto alto. Novamente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto em que eu pulei e vou fazer um ponto alto nele, passando por cima do outro, olha. Veja que é a mesma maneira em que fiz
do outro lado, olha, que eu fiz aqui, eu estou fazendo aqui agora. Eu vou seguir aqui fazendo os meus pontos altos cruzados até o final da carreira. Aí eu volto com vocês para a gente dar continuidade com a saia da peça. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui um total de 95 ponto alto cruzado, tá? 95 grupinhos. E agora eu vou finalizar fazendo mais um ponto alto cruzado, tá? Aí aqui no meu caso, sobrou um ponto de base mais a correntinha. Então eu vou vir aqui na correntinha, vou inserir a agulha nela e vou fazer um ponto alto nela. Laço o fio na agulha, volto aqui no ponto de base em que eu pulei e vou fazer um ponto alto nele. Pronto. Veja que eu vou ficar aqui com a mesma quantidade de grupinhos de ponto alto cruzado que o outro lado aqui. Aqui eu fiquei com 96 pontos, grupinhos de ponto alto cruzado, mais a alcinha de início. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu tenho a alcinha de início mais 96 grupinhos de ponto alto cruzado, tá? Tem que ser a mesma quantidade para os dois lados, tá bom? Feito isso, veja que eu finalizo aqui apenas com um ponto alto cruzado e não com ponto alto sozinho. Você vai fazer aqui da mesma forma que estiver o outro lado, tá bom? Agora vamos fazer as alcinhas aqui, que é a base dos nossos pontos. Vamos fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui um total de 4 correntinhas. Para todos os tamanhos, você vai fazer 4 correntes, tá? Vai virar a peça. E aqui vamos pular 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, fazer um ponto baixo. 3 correntes. Pulo 2 pontos de base. No terceiro, um ponto baixo. Veja que a primeira alcinha eu fiz com 4 correntinhas. É porque uma das correntes do grupinho de 4, ela vale como um ponto baixo, como a altura do ponto baixo. Por isso que ficou com uma corrente a mais. Mas a partir dessa segunda, todas as alcinhas serão com 3 correntinhas, tá? Agora, faço 3 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo assim, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro ponto de base faço um ponto baixo. Vou fazer dessa maneira até ter um total de 12 alcinhas para o tamanho médio e 20 alcinhas para o tamanho P. O tamanho G, você pode ir fazendo dessa maneira até chegar no final da carreira, tá? Somente o tamanho P e M, vocês vão precisar fazer essa quantidade de alças e aí a gente vai fazer uma alteração, tá bom? O tamanho G, vocês podem seguir fazendo 3 correntes, pula 2 pontos, no terceiro ponto de base faz um ponto baixo até o final da alça, tá? Até o final da carreira. Mas o tamanho P e M, não. O tamanho P, você vai fazer um total de 12, um total de 20 alcinhas e vai parar, porque daí a gente vai fazer uma alteração. E o tamanho M, você vai fazer um total de 12 alcinhas e vai parar e vamos fazer uma alteração. A mesma alteração que fizermos no P também serve para o tamanho médio. Essas alcinhas contando com a primeira, tá? Contando com a primeira, com essa alcinha de início. Aqui no meu caso, eu tenho 4. Eu vou seguir fazendo até ter 20, porque eu estou fazendo o tamanho P. Fiz aqui as 20 alcinhas, contando com a alcinha de início, para o tamanho P. Lembrando que o tamanho médio são 12 no total, tá? E o tamanho G você pode seguir fazendo até o final da carreira, tá? Só o tamanho P e M que a gente vai precisar fazer uma alteração. Depois de ter feito a quantidade de alcinhas necessárias para o tamanho que a gente está fazendo, aí a gente vai fazer aqui, em seguida, depois de ter feito a quantidade necessária para o tamanho que estamos fazendo. Faço 3 correntes, vou pular 3 pontos de base e no quarto fazer um ponto baixo. Veja que nessa próxima alcinha eu não pulei 2 pontos de base, eu pulei 3.
tá? Então, é essa alteração que vamos fazer para o tamanho P e M. Depois de eu ter feito aqui a minha alteração, eu vou colocar um marcador nela para mim não me perder. Eu coloco aqui um marcador na alcinha que eu fiz a alteração, porque eu vou repetir isso. Aqui para o tamanho P, a gente vai repetir por 3 vezes, tá? A gente vai fazer essa alteração a gente vai estar fazendo essa alteração por 3 vezes. Para o tamanho médio, são 6 vezes. Então, é bom que vocês marquem o local que vocês fez a alteração para facilitar na hora da contagem das alcinhas, tá? Porque que nem aqui no caso do tamanho P, a cada 20 alças, a próxima tem alteração. Então, eu fiz 20, a próxima, que é a 21, tem alteração. Aí agora eu vou fazer mais 20 e a 21 vai ter alteração. Depois eu vou fazer mais 20 e a 21 vai ter alteração. Eu faço isso por 3 vezes. Para o tamanho médio, são 6 vezes. Então, no caso, você faz 12 alças, a 13 tem alteração. Em seguida, mais 12 alças, a número 13 tem alteração. Em seguida, mais 12 alças e a número 13 tem alteração. Você vai fazendo assim por 6 vezes para o tamanho médio, tá? Vamos lá novamente, ó. Faço aqui 3 correntes. Agora eu vou começar a fazer aqui normalmente, ó. 3 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Eu vou seguindo assim até ter o total de... Aprenda a criar peças incríveis e exclusivas com o crochê. Está buscando um novo hobby ou quer aprimorar as suas habilidades artesanais? Nosso curso online de roupas de crochê é perfeito para você. Para você que não sabe fazer crochê, aqui é a oportunidade de você aprender a fazer crochê do zero. E para você que já sabe fazer esta arte, esta é a oportunidade de desenvolver as suas técnicas aqui no Crochê Moderno. Venha fazer parte desta comunidade de crocheteiros talentosos. Vem se juntar a nós e descubra a beleza do crochê na confecção de roupas. Não espere mais, inscreva-se hoje mesmo. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e você será direcionado para a página de pagamento. Aqui você terá acesso ilimitado às aulas gravadas para assistir no seu próprio ritmo e no momento mais conveniente para você, além de ter suporte online personalizado para tirar suas dúvidas e receber orientações ao longo do curso. Um material didático completo. Você vai aprender em 5 módulos, tudo o que você precisa saber sobre crochê, além de confeccionar roupas incríveis de crochê. Reservei 3 módulos de roupas em crochê para a gente fazer junto. Isso mesmo, no terceiro módulo você vai ver moda praia, você vai fazer biquíni, maiô, saídas de banho. Já no quarto módulo é somente sobre blusas, blusas cropped, blusas de manga, blusas sem manga. E o quinto módulo é somente sobre saias, saias midi, mini saia, além de ganhar 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes, exclusivos do curso. Enfim, aqui você encontra uma diversidade de conteúdo para desenvolver essa habilidade artística única e apaixonante. Libere o acesso às aulas clicando agora mesmo em Quero Começar Agora, que você será direcionado para a página de pagamento. Aqui é só preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Lembrando que você pode pagar com mais de um cartão e parcelar em até 12 vezes. Não espere mais, compre agora mesmo o curso online de roupas de crochê e mergulhe no mundo dessa incrível arte têxtil. Aprenda técnicas, crie peças únicas e divirta-se nessa jornada criativa. Aguardo você na área dos membros. Até breve. De 20 alcinhas aqui para o tamanho P. É depois dessa alça que está a marcação. Então, a partir daqui que eu vou contar. Essa aqui que tá o marcador, que é a alcinha que a gente fez, a alteraçãozinha aqui do ponto de base, ela não conta, tá bom? É a partir dela. Então, vou fazer 20 alças a partir dessa daqui. Fiz aqui mais 20 alças para o tamanho P. Para o tamanho médio, você vai ter feito 12. Depois daqui da alcinha que está o marcador. Veja só, depois dessa alça, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 alcinhas depois da alcinha alterada, tá bom? Aí, feito aqui as 20, agora eu vou fazer a próxima alcinha, eu faço com alteração. Então, eu faço aqui 3 correntes. Ao invés de pular 2 pontos de base, eu pulo 3 pontos de base e no quarto eu faço
um ponto baixo. Coloco o marcador aqui nela para mim saber que essa é a alcinha com alteração. E agora, sigo aqui novamente, fazendo novamente 20 alcinhas, fazendo 3 correntes, pulando 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. Faço 20 alcinhas dessa maneira, aí eu volto com vocês para a próxima fazer com alteração. Para o tamanho médio são 12, tá? Sempre é 12. Faz 12, altera na terceira. Faz mais 12, altera na próxima. Faz 12, altera na próxima. Faz mais 12, altera na próxima. Faz mais 12, altera na próxima. E sempre colocando o marcador para vocês não se perderem. Aqui no meu caso, eu vou ficar com 3, eu vou ter alteração por 3 vezes. Para o tamanho médio, são 6 vezes, tá? Vou seguir aqui fazendo, aí eu volto com vocês. Fiz aqui mais 20 alcinhas, depois dessa alcinha alterada, tá? A partir daqui da próxima. E veja que aqui no final da carreira vai sobrar 4 pontos de base, que é o que a gente precisa para finalizar a carreira. Faço aqui 3 correntes, pulo 3 pontos de base e aqui no quarto, que vai ser bem em cima da alcinha de início, eu vou fazer um ponto baixo. Veja que eu tenho uma alteração aqui no final da carreira, 2, 3. 3 alterações para o tamanho P. Para o tamanho médio, você vai ter um total de 6 alterações, tá? O tamanho G não tem alteração nenhuma. Não vai ter alteração nenhuma. Você vai ter, você vai fazer normalmente, fazendo igual a gente estava fazendo, com 3 correntes, pula 2 pontos, no terceiro ponto de base faz um ponto baixo. Depois de tudo isso, a gente vai ficar com um total de 63 alças aqui para o tamanho P, de 78 alças para o tamanho médio e de 96 alças para o tamanho G. Vocês podem observar que a quantidade de alcinhas que a gente ficou aqui nessa parte sentido a saia do vestido, ela é maior do que a quantidade de alcinhas que fizemos aqui, onde era sentido o corpo do vestido, sentido a blusa do vestido, tá? Porque aqui, para o tamanho P, a gente fez um total de 48 alças, certo? Então, 48 para 63, temos 15 alcinhas de diferença a mais, né? 15 alcinhas a mais. Para o tamanho médio, aqui a gente fez 60 alcinhas e aqui você vai estar com 78. Veja que é 18 alcinhas a mais. E para o tamanho G, aqui a gente fez 72. Aqui você vai ter feito um total de 96, que são 24 alcinhas a mais do que aqui essas alcinhas que está sentindo a blusa do vestido. Feito isso, chegamos, pronto, fizemos as alcinhas, estamos com a quantidade necessária para cada tamanho. Lembrando, tamanho P, você vai ter 63, tamanho médio, 78 alças e tamanho G, 96 alcinhas aqui. Chegamos à quantidade necessária para o nosso tamanho que estamos fazendo. Agora vamos para a próxima etapa. Vamos fazer os pontos nela. Vou fazer aqui 5 correntinhas, 3 para dar altura de um ponto alto e 2 de espaço, ficando assim com 5. Viro a minha peça, venho aqui na primeira alça e faço um ponto baixo. Para todos os tamanhos você vai fazer desta maneira. Laço o fio na agulha, vou na próxima alcinha, faço 7 pontos altos nela. Pronto, fiz 7 pontos, vou aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo, prendendo aqui o grupinho de pontos altos. Faço agora 3 correntes, pulo, vou na próxima alça, faço um ponto baixo. Novamente, vamos repetir isso daqui, olha. Laço o fio na agulha, vou na próxima alcinha, faço 7 pontos altos. Feito aqui os 7 pontos, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, prendendo elas. 3 correntes, vou na próxima alça, faço um ponto baixo. Você vai repetir isso daqui até o final da carreira.
tá? Para todos os tamanhos você vai fazer dessa maneira aqui. Chegamos ao final da primeira parte da nossa aula e daremos continuidade com a confecção da nossa peça na parte 2.